Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã. Hoje é segunda-feira, minha gente. Estamos ao vivo, 7 horas e 36 minutos, horário oficial do Brasil. Ao vivo no quadro Entrevista de todas as manhãs por aqui com um bate-papo, com sempre um papo descontraído, uma informação, sempre com uma pauta diferente por aqui. Hoje não é diferente. O dia amanhece ensolarado. Primeira segunda-feira do outono, iniciou ontem, né? 12h33, oficialmente no hemisfério sul. E nós temos o seguinte, temperatura bem mais amena hoje, né? 15 graus na madrugada, 16 graus de momento aqui na rua Padre Anchieta, na Monteiro Lobato, com a Monteiro Lobato. O tempo é bom, ensolarado aqui para São Carlos. O quadro Entrevista que tem o oferecimento para GDEX Incorporadora e Construtora Edifício Mônaco, aqui do Grupo Metalúrgica Cardoso, e também conosco da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. São os nossos parceiros por aqui do Bate-Papo do Dia, que hoje recebe, claro, como a gente anunciou na sexta-feira e hoje pela manhã, a presença da professora e também da escritora, né? E ela vai dar outras informações sobre ela. Professora Maria Célia Freire está aqui conosco nos estúdios e a gente anunciou porque hoje é o Dia Mundial da Poesia. É, minha gente, semana passada nós tivemos o Dia Nacional da Poesia. Até chamamos ela para falar, mas ela queria vir no Dia Internacional mesmo, né? Isso mesmo? Professora Maria Célia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis. Que prazer estar de volta aqui. Bom dia a todos os internautas e a todos os radiovintes que nos acompanham. Tudo bem. Bem, começa pela data de hoje já, né? Dia 21 de março. Bem, eu vou começar fazendo uma correção, então. Exato. Tá? 14 de março era o Dia Nacional da Poesia. Em 2015, no governo da presidenta Dilma, foi sancionada a Lei 13.131, em que instituiu o dia 30 de outubro como Dia Nacional da Poesia, tendo como patrono Carlos Drummond de Andrade, que é o dia de nascimento dele. Então, a partir de 2015, não se comemora mais o 14 de março, que era a data de nascimento de Castro Alves. Então, comemora-se, então, dia 21, hoje, o Dia Mundial da Poesia. E lá no outubro? Em outubro, o Dia Nacional da Poesia. Então. A data de hoje foi instituída pela Unesco, na 30ª conferência que eles tiveram, e é uma forma de estimular mundialmente todas as formas de poesia que existem. Divulgando, então, essa técnica de escrituração que hoje, Elvis, é tão livre. Hoje não é mais tão amarrada e restrita como já foi, né? Porque épocas dos escritores mais clássicos, lá no início, né? O soneto, por exemplo, uma forma de escrituração, era muito rigorosa porque exige contação de sílabas métricas, contação de sílabas poéticas e toda uma estruturação amarrada, né? Hoje não. Hoje a gente pode fazer poesia com uma linha, com um verso, com rima, sem rima, né? A poesia hoje é livre, não existe mais algo amarrado assim como já existiu. Tudo bem. 30 de outubro, então, explicado o Dia Nacional do Livro e pela Unesco, hoje, 21 de março, Dia Internacional da Poesia, por isso estamos aqui, ela já deu a palhinha. Bem, eu falei de professora e escritora, mas a Maria Célia também tem outras representatividades lá. O que mais? A principal que eu digo sempre que me define hoje é como professora, né? E como mãe. Essas são as duas que eu uso sempre como... que são as que definem a pessoa Maria Célia, né? Um pouco parecidas, porque ambas passam pela educação, né? Mas eu sou membro também do Confreira, como se diz, o Instituto Histórico Geográfico do Oeste de Santa Catarina. Tivemos a presença da presidente Eliane aqui com você, isso, né? Que já veio conversar. Essa é uma atividade que eu faço fora isso. Exato. E ainda eu auxilio editoras também e na correção de livros, né, da parte de ortografia, né, toda essa diagramação também, antes de ir para a publicação, a revisão ortográfica de livros. Essa é o que eu faço nas madrugadas, enquanto vocês dormem, eu trabalho nisso. Todos pela leitura, Maria Célia. Nós temos esse projeto em São Carlos e tudo tem a ver aí com aquele projeto que você está desenvolvendo agora e que liga às poesias do dia de hoje. Ou seja,
Nosso assunto hoje todo ligado aqui, né, minha gente? Um liga ao outro. Por onde a gente vai começar? Vou dar o título aqui de Todos pela Leitura, porque tem um envolvimento, né? Exatamente. Depois a gente já vai para aquele livro chamado Grão aí, que a gente tem visto por aí. Sim. O programa Todos pela Leitura, em 2018, quando eu entrei na Secretaria de Educação, conversando com o secretário Sadi, eu vi a necessidade da gente criar um programa no município que fomentasse a importância da leitura física, de livros principalmente, né? Não só de forma virtual, como muitos já estavam fazendo. Porque a leitura contínua, neurologicamente falando também, né? Ela faz um bem para o cérebro, para os neurônios, inclusive ajuda no não desenvolvimento de algumas doenças, como o mal de Alzheimer, como o mal de Parkinson. Isso já são estudos comprovados e que a leitura faz. Não faz com que essas doenças sejam assim tão grotescas, né? Avassaladoras. E esse programa Todos pela Leitura, logo de imediato o secretário Sadi disse, não, é algo inédito. Ninguém tem um programa voltado à leitura. E aí a gente instituiu dentro do próprio programa vários pequenos projetos. Esses pequenos projetos, o que a gente fez? Dentro dele, então, temos o concurso de declamação de poesias, que vocês já conhecem, que vocês sabem que já estamos na 14ª edição. Esse ano, em novembro, a gente retorna, declamando poesias, envolvendo o ensino médio e todas as escolas municipais, né? E agora, em abril, então, voltamos à comemoração, no 14º também, ao Dia do Livro, que também faz parte do programa Todos pela Leitura. Antes ele já existia, mas nós abraçamos isso dentro do programa para dar uma nova roupagem, uma nova visão, algo um pouco mais amplo e diversificado. Tanto que nos concursos de declamação de poesia, a gente começou a trazer escritores, fazer palestras, né? Não só mais o simples fato de declamar, mas fazer com que o aluno também ouvisse de pessoas que foram alunos e que usaram essa questão da poesia, vivem dela, inclusive, são escritores, né? Então, voltado para isso também. Muito bem, então tá aí. E com escritores, inclusive, presentes, realmente marcando presença aí nos eventos já, né? Inclusive, agora nós teremos rapidinho, Maria Célia, o Dia do Livro, a programação, né, especificamente. Exatamente. A equipe da Secretaria de Educação com certeza virá aqui para especificar um pouquinho melhor e esmiuçar os dias, mas será do dia 25 de abril ao dia 28 de abril. Isso. Haverá trabalhos nas escolas, mas presencial com alunos vai ser no Salão Paroquial dia 27 e dia 28. Né? A temática deste ano, Monteiro Lobato, né, um grande escritor brasileiro, e dentro da temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Verdade. Porque ele também trabalha toda a questão do folclore brasileiro, Saci Pererê, a Cuca, né? Então a gente também já pega toda essa leva e apresenta para os alunos esses personagens fantásticos, a Yara, né? E que pode ser trabalhado em todas as idades, porque Monteiro Lobato, só por curiosidade, ele foi um escritor pré-modernista, né? Escreveu livros assim, Cidade Morta, livros bem intensos. O que ocorreu com ele para ele ir para a educação, para os livros infantis? Decepção com a Semana de Arte Moderna, que inclusive agora nós estamos no centenário, esse ano, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ele achou, dentro das suas palavras, uma avacalhação com a literatura, que eles estavam banalizando e não modernizando. Então, ele fez um manifesto muito ofensivo à pintora Anita Malfatti, na época, inclusive. Atacou o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral também. E ele se negou, então, a participar, como ele era visto pré-modernista, com esse modernismo, com essa vanguarda nova que eles trouxeram da Europa, né, com de Cavalcante, nas pinturas, nas esculturas. Ele não conseguia ver, por exemplo, numa instalação artística, em que ele usa um vaso sanitário numa instalação, aquilo como arte. Isso para ele era algo ofensivo. Ele não conseguia pegar o contexto. Porque um vaso sanitário exposto, o que ele tem de simbólico ou de subjetivo presente só na imagem?
né? E ele se revoltou extremamente e aí ele adentrou para o mundo mais da educação infantil, né? E não mais... Mas fez sucesso aí, né? Fez o sucesso. Só que a maioria conhece ele só como na literatura infantil. Mas ele se reconheceu antes como um grande historiador, principalmente na questão... Ele defendeu o petróleo brasileiro na maioria dos seus livros. Legal. Tá aí, é o Dia do Livro aí, comemoração ao Dia do Livro, hein? De 25 a 28 de abril, 27 e 28 que é aqui presencial. Isso, né? E dia 28, Elvis, é noturno. Isso. Aberto ao público, aberto às pessoas, aos alunos também que queiram participar. E durante esses 2 dias presenciais, nós vamos ter a Feira do Livro no Espaço Paralelo. Teremos a presença da Livraria Moderna, de Chapecó, do Paulo Klein, que muitos conhecem. Novamente, a Fraternidade Espírita Chico Xavier, com a venda dos seus livros espíritas. E esse ano teremos um espaço reservado para divulgação e leitura, montada com a praça pela Biblioteca Pública Municipal. Né? Vai ter surpresas ali. E um stand, então, com a divulgação e venda do grão. Do grão. E é esse que a gente vai falar agora. Viu como uma liga a coisa? Minha gente, seguinte, grão. A professora Maria Célia tem feito aí um trabalho presente, né? Inclusive não só em São Carlos, porque eu já vi em outras cidades por aqui, né? Estava acompanhando as redes sociais aí, o pessoal repercutindo, dando respaldo a isso, né, minha gente? Como é que está isso? Que livro é esse? Poesia, né? A Tropical FM, inclusive, falando com o Cleverson Castanho, que apresenta aqui a mensagem do dia, ele me perguntou essa semana passada em relação à disponibilidade, a possibilidade de uso das poesias, da mensagem, de muitas motivações do grão. Eu não sei a essência que ele vai seguir, não sei como é que ficou a história, só estou puxando aqui jogando a bola para Maria Célia aqui comentar. O grão. O que é um grão? O começo de tudo. Né? Muitas pessoas já me perguntaram, Maria Célia, a criação dessa capa e desse título tem a ver com todo o conteúdo? Eu digo, eu tenho que primeiro começar a falar do conteúdo para falar do que você vê por fora, para você compreender. Esse primeiro livro meu, publicado, solo, porque eu já tenho em 6 livros coletâneas e poesias classificadas, né? Depois eu até falo de uma que eu fui contemplada semana passada, sempre em coletânea com outros. Aqui é a Maria Célia solo, sozinha, colocando o que ela pensa, o que pensava e como ela conduz a vida dela. É difícil para um escritor e, ao mesmo tempo, escancarar a vida da gente. Porque quando você escreve, tem muito seu dentro. Você se desnuda, você se abre, você coloca em palavras, muitas vezes, aquilo que você não fala, aquilo que você não diz, aquilo que a alma quer colocar e você não tem oportunidade, muitas vezes, ou não tem coragem. O escritor, ele é um grande tarefeiro, eu digo, de tudo que se passa dentro do ser humano e é um grande observador. Existem vários tipos de escritores. Esse livro Grão, em específico, ele traz na primeira parte só poesias. E essas poesias foram escritas, eu fiz uma lapidação, um garimpo, desde 1993. E eu vi que tinha coisa boa guardada, porque o escritor é aquele que rabisca o tempo todo. Todos os livros que eu leio, uma palavra para mim, algo que você diga, um livro que eu estou lendo, eu sou muito atenta aos sinais. Já é um conteúdo, poxa, isso aí vai me dar uma boa poesia. Sobre isso aí eu posso escrever, isso pode chamar atenção, eu sei que eu posso falar algo sobre. A maioria das poesias que estão aqui, elas são poesias de uma Maria Célia, que quem conhece um pouquinho da minha história, que viveu em São Carlos e que sabe, não foi uma história muito fácil, mas ao mesmo tempo uma história grandiosa, que ainda vou contar para muitas pessoas, né? Todos sabem que eu sou mãe solo, que eu tenho 3 filhas, que eu criei sozinha, sem a presença masculina. Porque eu quis? Não. Porque o destino, o caminho, tudo foi afunilando para que
isso ocorresse, né? Então, eu tenho 3 filhas maravilhosas e de 3 pais diferentes. É outra coisa que eu tenho que contar. Por que isso, né? Até estereotipada às vezes, mas as pessoas têm um respeito muito grande conhecendo a minha história. E tento fazer o melhor quanto a isso. Mas no meio disso tudo, eu sofri perdas e coisas muito grandes, Elvis. Né? Quando eu tive a primeira filha, eu quase desisti da faculdade, porque eu engravidei com 22 anos. Ainda era visto aquela coisa assim de engravidou, tem que casar. E eu dizia que não, que a minha felicidade, o meu bem-estar era muito maior que isso e que tinha uma filha em jogo e não um casamento. Então, eu sempre fui de quebrar paradigmas né, de ser um pouco diferente. Saí do trilho. Eu sempre fui a ovelha negra, como se pode dizer hoje, graças a Deus. Na segunda, então, que a Vitória está aqui presente, né, assistindo, eu tive a perda do pai dela, grávida de 5 meses, né? Então, nossa, aquilo fez uma revolução dentro de mim, que diz assim, poxa vida, Senhor, eu nunca falei mal de Deus, tá? Eu nunca culpei Deus por nada. E aí eu pensei assim, o que o Senhor está querendo me ensinar? E aí eu comecei a escrever com mais profundidade o que estava se passando e observar os sinais. Aí eu entrei na filosofia espírita. Eu tinha que dar um sentido, eu tinha que entender por que essas coisas estavam acontecendo. E eu já sabia que nós não éramos simplesmente pessoas numa experiência aqui humana. Nós somos, na verdade, seres espirituais numa experiência humana. Que o nosso grande objetivo é voltar à fonte. Todo mundo sabe, vamos nascer, vamos morrer. Temos essa certeza. Temos uma vida inteira para nos preparar para essa morte, para esse retorno para casa, que a gente usa assim com uma fatalidade tão grande, morte. Parece que é o fim de tudo. Não. É um renascimento, é um começo. Eu só vou mudar de dimensão. Eu só vou daqui para o outro quarto. Porque lá eu continuo viva. Isso todas as religiões pregam. Vida eterna ou de alguma outra forma. Eu, dentro da minha concepção, estudo até hoje, reencarnação. Então, eu sei que a alma é infinita, imortal, e que nós estamos aqui para aprender, para resgatar e para evoluirmos, para voltarmos à fonte, a Deus, ao arquiteto, a essa consciência suprema, como cada um quiser chamar, no final. Por termos nos rebelado, por termos sido desobedientes, né? E simplesmente estamos o quê? Passando aqui as escolhas que eu já fiz em outras vidas, em outras épocas, em outros momentos, e nada mais correto do que eu passar por isso tudo, e não meu pai, minha mãe, meu vizinho, porque as escolhas foram minhas. Minhas poesias permeiam esse caminho, dessa Maria Célia descobrindo esse lado. Não foi fácil, não. Eu chorei, eu esperneei, eu entrei em depressão, eu tive que tomar medicação, porque você fuçar em você mesma é a pior das coisas. Você se olhar no espelho e dizer, poxa vida, Maria Célia, aqui tem algo que você precisa abrir essa cicatriz, mexer nessa ferida. Ela não está certa, ela não está sarada ainda. Não adianta você querer fechar um ciclo que não está fechado. Vamos encerrar as coisas. Fazer de conta é só pular para o outro lado, sem arrumar o terreno aqui, uma hora a chuva vem e vai derrubar tudo. Eu não quero mais que derrube nada. Eu quero que eu resolva, que eu deixe para trás e siga sem viver do passado. E aí a Maria Célia começou a entender que colocar no papel era uma coisa muito grande e que eu poderia, com essa minha forma de ver a vida, de viver, de sentir, de me desnudar, como eu já falei, de escancarar, de falar, porque eu falo o que eu sinto. As coisas boas e ruins, eu sou muito aberta. Eu não consigo guardar muita coisa para mim. Até às vezes as pessoas dizem, mas guarda um pouco mais para... Não, eu gosto de dividir com as pessoas alegrias e dores. Né? Eu sou muito assim. E pela poesia eu posso levar para as pessoas algo que, quem sabe na primeira você não se identifique, mas na segunda você vai ler, poxa, ela sentiu a mesma coisa que eu senti e sobreviveu. Sim, eu sobrevivi quando eu achei que o mundo ia acabar, grávida de 5 meses, perdendo o homem que eu achava que era o amor da minha vida, e depois eu entendi que não, que ele era o amor da minha vida naquele período, porque teve um ciclo a ser fechado também, e que eu tinha que viver.
E segui adiante, que eu tinha outras coisas a fazer, e tinha um ser dentro de mim também que dependia dessa Maria Célia, e que fazia parte desse resgate pelo qual eu tinha vindo nessa encarnação. Isso me deu um alívio, eu não sei nem como explicar, um despertamento, sabe? Uma epifania, como a gente fala, uma iluminação de entendimento pela primeira vez de que aquele Deus que sentava naquela cadeira, olhando para nós, barbudo, apontando o dedo, dizendo que tudo era pecado, foi algo instituído porque a gente temesse Deus, que a gente tivesse medo de Deus. A gente tem que respeitar, mas não ter medo. Porque Deus não iria criar pessoas e seres humanos como nós se Ele quisesse nos castigar. Aí Ele não seria um Deus da bondade, não seria um Deus da misericórdia, muito pelo contrário. Eu só passo o que eu passo pelas escolhas que eu fiz. E quando eu oro, eu levanto as mãos ao céu, tem uma crônica que fala sobre isso, e Deus diz não. Ele é o Pai, Ele sabe por que Ele não está te dando hoje. Eu preciso conseguir tanto dinheiro para comprar, eu quero trocar de carro. E não vem. Estou falando só de algo físico, porque geralmente... Sim, né, mas é o que acontece. É o que acontece. E a gente geralmente se depara com Deus no desespero, na hora da saúde, na hora que algo muito grande está... Na hora que aperta, né? Na hora que aperta e na hora das coisas boas, a gente muitas vezes não agradece, né? A gente sempre também tem uma crônica que diz, se não é no amor, é na dor. Não adianta, Deus dá sinais, você vai indo, você vem vindo. Não aprendeu no amor? Poxa vida, então você vai aprender na queda, ralando o joelho, batendo o teu carro, perdendo o dinheiro que você tem no banco, ou com saúde. De alguma forma ele nos chacoalha, porque ele sabe que nós estamos aqui de passagem, que ele quer o quê? Almas recuperadas, que voltem para perto dele. E essas almas têm que ser lapidadas e trabalhadas. Muito bem. A primeira parte do livro é poesias, né? São poesias. A primeira parte eu fiz até para mostrar, Elvis, para as pessoas, o meu lado eclético de escritora, que eu sou muito da poesia e sou também das crônicas e de contos e de textos mais, até de romance, né? Certo. Me aventuro em algumas. Mas tem escritores que são só poetas, né? Ou outros que são só contistas, né? E eu me aventuro um pouquinho... O grão, ele é eclético. Ele é eclético. Eu me aventuro pelos dois lados, para mostrar um pouquinho. Quem for lendo, vai sentir nas poesias, principalmente, uma Maria Célia sombria, escura, vasculhando o eu dela, e já vai encontrar também uma Maria Célia mais suave, já mais leve, já dizendo, poxa vida, somos estrume ambulante, como diz uma poesia, somos bichos ambulantes, não adianta dizer que não, mas somos anjos alados também. Nós somos a luz e somos a sombra. Sobrevive aquilo que eu alimento, Certo. aquilo a quem eu vou dar comida. Onde é que conseguimos o livro? Olha, o livro já está, Elvis, eu estou tão feliz, extremamente feliz, estou com poucos exemplares ainda. Já enviei livros essa semana para Minas Gerais, para São Paulo. Agora, com esse mundo virtual, a coisa flui muito mais, né? As pessoas chamam e convidam. Fui convidada também para falar numa universidade sobre ele, então é um próximo projeto. Fui ao Supermercado Útil por convite dos proprietários, por ser moradora do Cristo Rei, então ali também para as pessoas conhecerem um pouco mais. O livro pode ser encontrado comigo, com a Vera no Super Útil, com a Ilse no Mercado São Carlos, que também abriram as portas para que pudesse ser adquirido, né? Fizemos uma boa ação também, né? Nós temos uma prima que está passando por problemas de saúde, né? Que teve que... E aí nós doamos 10 livros, já estão os 10 vendidos, né? Então foi doado para essa pessoa, né? Eu só estou falando sobre, porque também eu digo que a solidariedade anunciada não é solidariedade. A gente não tem que contar o que a gente faz de bem para o outro, né? Que a face esquerda não veja o que faz a direita. Exato. Mas é uma forma de dizer que grão não veio só, ele não está aqui porque eu quero arrecadar dinheiro, porque livro não dá lucro. Ponto. Né? A gente tem um gasto muito grande na editoração, porque o material em si está muito caro e eu ousei fazer isso bem no período de pandemia, né? Então também Grão faz boas ações
e está à venda comigo. Podem me chamar pelo WhatsApp ou coisa assim. Eu faço entregas. Estou visitando o comércio. Exato, porque tem passado por vários estabelecimentos. Né? Exatamente, porque numa cidade pequena a gente conhece todo mundo. E a maioria das pessoas torceram muito para que isso se tornasse realidade, porque uns sabiam, outros não sabiam dessa minha habilidade da escrituração. E é uma forma de dizer, não, São Carlos tem alguém que escreve, tem alguém que gosta disso. Fora tem o Marcelo Verli, que é escritor em São Carlos também. Temos o ex-morador, o Piccoli, que tem vários livros publicados, né? Agora temos o pequeno, grande Matheus Stoffel, que começou na sua escrituração. A professora Zenaide, mas ela já é mais na parte bem não ficção, né? De estudo. E eu me aventuro mais nessa questão da ficção mesmo, para extravasar o que passa comigo. Aí já mostra vários estilos, né, que você tem, né? Vários estilos. Então... Eu quero agradecer a Fundação Cultural e a Administração por terem acatado e aderido ao Aldir Blanc. E graças a isso, esse concurso, eu consegui ter a primeira publicação de grão, né? São 100 exemplares, então, que eu fui premiada. A professora Zenaide com o não ficção e a Ana Paula Miranda com o livro infantil, né? Então, 3 livros de São Carlos, né, pela Aldir Blanc. Eu estou agora comercializando a 2ª edição. Então, a primeira não posso vender, essa já foi, essa eu uso como propaganda. A 2ª, então, agora já está. Era inclusive sobre a 2ª que eu ia dizer, porque a Maria Célia me mostrou aqui como é que é a 2ª. Essa já vem diferente, mas já está pronta e se pensa num 3º. É o que eu ouvi em off aqui. Exatamente. O que são edições? É quando você pega a primeira produção e dá aquela olhada e diz, não, aqui pode ter um melhoramento, sem mudança de conteúdo. Só no visual, na estética, né? Então, ele chegou um pouco mais harmonizado, se antes já era gostoso de pegar o livro na mão, né? Mas eu também, como professora de português, eu sou muito crítica, né? Eu fiz a revisão, pedi que fizessem a revisão e eu vi que ainda tinha coisas que precisavam ser ajustadas. Então, isso eu fiz esse ajuste nessa 2ª edição. Se eu ganhasse esse livro, Elvis, sim, eu diria também, poxa, que gostoso de ler. Porque você lê as poesias no começo, vocês vão ver, quando eu falo de Maria nas poesias, é claro que sou eu, Maria, muito exposta, mas eu uso o nome Maria para falar da Terezinha, da Claudete. Da identificação, né? Exatamente. Exato. O contexto, né? Nós, mulheres, né? A Maria do dia a dia, que cai, que levanta, que muitas vezes não fala o que pensa, né? Ainda por um machismo ainda estrutural exposto, não adianta dizer que não. Uma violência psicológica que ainda se sofre por medo de se expor, né? Medo de realmente colocar a ovelha negra para fora, né? E falo aqui também uma poesia muito linda, que se você me permitir, que eu fiz para minhas filhas. Aliás, eu ia pedir para você encerrar com uma poesia depois. Então. Antes de ler a poesia, então, eu vou falar só um pouquinho, Elvis, sei que já estamos no nosso tempo, da parte final, que são crônicas espirituais. Isso. Por que espirituais? E falo da educação também. Como eu te coloquei antes, essa minha história toda, eu achava que eu podia compartilhar. Eu escrevi por muito tempo no jornal Paulo Foz, a convite do Afonso, Letras e Companhia, eu tinha uma coluna. E ali eu já escrevia algumas crônicas sempre direcionadas, as pessoas gostavam muito. Dessas crônicas, eu peguei algumas destas, reescrevi, reestruturei, e todas elas foram criadas a partir das minhas leituras, embasadas sempre com escritores, Schopenhauer, Nietzsche, Castro Alves, que eu li as poesias dele que eu gosto, Rubem Alves, Mário Quintana, que é a minha grande paixão, e Fernando Pessoa, fora Clarice Lispector e Maturana e tantos outros, né? Eu sou uma leitora assídua, né? 3, 4 livros ao mesmo tempo, e já li 12 livros esse ano, tá? Só para colocar. Tá empatado aí com a minha menina. Então, nessas crônicas espirituais, você pode inclusive abrir o livro como um oráculo e quem sabe vem uma mensagem para o seu dia. Não é um livro que você tenha que ler na sua sequência. É um livro de cabeceira, a parte final, né? Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim.
Esse é um dos títulos de das crônicas. Leia. Então, você que pensa em desistir, não desista. Não é o final ainda. Tem coisa para andar, tem coisa para remar. Tem muita vida pela frente. Deus é bondade e é na dor que ele se mostra. Porque é na dor que a gente se descobre. É no sofrimento que nos tornamos pessoas melhores. Já que não é pelo amor, vem na dor. Tá aí. É uma das crônicas no finalzinho. Lá, é exatamente. No finalzinho lá. Tá no final do grão essa aqui, tá, minha gente? Bem, deixa eu encerrar o nosso bate-papo aqui, ó, e eu deixei a Maria Célia falar. Lembrando, hoje é o dia internacional mundial. Mundial, a mesma coisa, mundial, isso. Né? Mundial da poesia, por isso estamos elaborando aqui esse bate-papo, hoje em função aqui do livro Grão, que inclusive a Maria Célia mencionou onde tem a venda, né? E você sabe que tem o segundo vindo aí, né? Então, a gente vai estar pautando isso. Vai ter no dia do livro lá também, na programação. Vai estar. Vai ter lá também. Nós temos com a própria Maria Célia. O pessoal pediu aqui um contato telefônico, Maria Célia. 992-02-1603. Repete. 992-02-1603. Talvez quando sair da entrevista vai ter ligação aí. O pessoal tá agradecendo aqui, ó, pelo vários recados dados entre linhas. Foram vários, né? E assim vai ser, minha gente, porque o pessoal, ó, seguinte, a Maria Célia tem 2 livros, a professora vai deixar aqui, nós vamos estar anunciando o programa que estaremos sorteando 2 livros, tá bom, minha gente? Em função aí até do tempo que nós temos aqui, porque a gente queria prezar pelo bate-papo aqui falando sobre a poesia e o livro Grão, né? Então a gente vai expor aqui 2 horários em função de... 2 horários não, 2 oportunidades para você, ouvinte, ter aí a possibilidade de ganhar, né? Ser sorteado com o Grão que está aqui na Tropical FM. Eu ganhei o meu, não vou concorrer. Mas o pessoal vai ter que ligar. Vai ter que Elvis, antes de ir para a poesia, eu preciso estender um agradecimento à Cíntia, da Corégio, que é a produtora dessa capa maravilhosa, que me presenteou, inclusive, com a tela inicial. Para quem conhece, por que uma pena? Porque somos voláteis, somos leves, podemos voar ou podemos cair e apodrecer no chão, podemos ir para onde quisermos. E se olharem bem para a capa, podem ver que a pena ela é feita nas 7 cores do arco-íris. Verdade. Que são as 7 cores dos chakras. Nós temos 7 pontos de energia no corpo, que nós chamamos, temos vários, mas 7 são os principais. E cada um deles tem uma cor. Começamos pelo básico, que é o vermelho. E vem subindo pelo laranja, amarelo, verde, o azul, o índico e o roxo ou violeta, o branco, que é o transcendental. Então, os 3 chakras para baixo são os que nos prendem à terra, são telúricos. Os para cima são os que nos levam à fonte, a Deus. Então, eu preciso trabalhar no chakra cardíaco, a cor verde, por isso que a gente sente agonia, angústia para resolver as coisas, para que eu suba. E quando eu fico muito cansada, eu estou presa. Então, também é um processo de escolha. Então, tem todo um significado. A Juliana Giongo, que fez um prefácio fantástico, né? Que hoje está em Nova Petrópolis, né? Uma jornalista famosa da TV Uno de Chapecó, trabalhou na Atlântida há muito tempo. E é o escritor Wilker, que fez a apresentação do livro, que é um mineirinho que está aqui em Chapecó, voltando para sua terra ano que vem. Um amigo que Deus me deu também, vivemos juntos o tempo que precisava e fez uma apresentação que é de tirar o chapéu. A vocês 3, minha gratidão eterna. Parabéns pela entrevista, tenho muito orgulho de sempre dizer que fui aluno da professora Maria Célia e hoje pode dizer que somos colegas trabalhando pela educação do nosso município. Prefeito Rude manda aqui, Maria Célia. Tem também Maria Célia aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar, Paulo Rosa Vink. Palmas para você aqui, tá? É o que o pessoal manda aqui. A poesia, Maria Célia, voltada às suas filhas, é isso? Pois bem, tem tantas aqui, mas eu não podia deixar de escrever para elas, e ela serve para todas as mães também, para suas filhas ou filhos. Elas. Eu lhes dei a oportunidade da vida. Vivam. Eu posso mostrar-lhes caminhos. Caminhem. Posso ensinar a pular obstáculos. Tirem as pedras do meio do caminho. Eu posso apresentá-las ao encanto da espiritualidade. Permitam a fé. Eu posso mostrar-lhes a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Decidam. Não posso plantar vosso jardim interno. Reguem.
Eu posso aconselhá-las sobre quase tudo. Escolham. Eu posso orientá-las sobre as escolhas, livre-arbítrio. Eu posso rezar por vocês, mas vocês devem descobrir o Deus Pai e Mãe em suas vidas. Por todas as minhas existências, eu posso dar-lhes amor incondicional, e isto eu farei em todas elas por toda a eternidade. Para Bruna, Vitória e Antônia. Obrigado, professora. Muito, muito obrigada, Elvis, pelo espaço novamente. Grão está à disposição no Mercado São Carlos, no Supermercado Útil e comigo pelo telefone. Agradecimento também, então, ao prefeito Rude, que sempre apostou, meu querido aluno, né, que me acolheu na educação dessa forma tão primorosa também, e a todos os rádio ouvintes e leitores. Tenho certeza que Grão germinará em vosso coração. Professora Maria Célia Frilich, escritora, professora e aqui professor de português, tá, minha gente? O pessoal falou antes aqui, professor de português, tá? Agradecimentos aqui a ela pela presença e o bate-papo, que eu nem vi passar, deu 35 minutos esse bate-papo aí. Daqui a pouquinho na íntegra, inclusive esse bate-papo em vídeo, áudio, o pessoal pode conferir lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br, também com a foto que eu vou registrar agora. Daqui a pouquinho a gente vai estar disponibilizando por lá também, com o livro Grão, inclusive, tá bom, minha gente? E o sorteio dos dois a gente vai estar anunciando o programa que a gente vai estar sorteando e, claro, daí você vai ter a chance também de levar o seu aqui, tá bom? Obrigado à professora. A entrevista no Jornal do Meio-Dia, trechos desse bate-papo com essa poesia aqui também que ela acabou de citar aqui no nosso departamento de jornalismo, tá certo? O quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento de Farmácia São Jorge e GEDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. Vem aí o Comando Geral. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. A GEDEX